A família de um par, demasiado fraca e inconstante para tornar necessária, ou até mesmo apenas desejável, uma economia doméstica própria, de modo algum elimina a economia doméstica comunista tradicional do período anterior. Mas a economia doméstica comunista significa o domínio das mulheres na casa, do mesmo modo que o reconhecimento exclusivo da mãe natural, com a concomitante impossibilidade de se saber ao certo quem é o pai natural, representa alta consideração pelas mulheres, isto é, pelas mães. Uma das concepções mais absurdas advindas do iluminismo do século XVIII é a de que no início da sociedade a mulher teria sido escrava do homem. Entre todos os selvagens e todos os bárbaros do estágio inferior e intermediário, e em parte também no estágio superior, a mulher gozou não só de liberdade, mas também de alta consideração. O que ainda acontece no casamento do par, do que é testemunha Arthur Wright, por muitos anos missionário entre os iroqueses senecas. Quanto às suas famílias, na época em que ainda residiam nas velhas casas compridas, economias domésticas comunistas de várias famílias, ali sempre um clã, uma gens, tinha a supremacia, de modo que as mulheres tomavam seus homens de outros clãs, gentes. Habitualmente a parte feminina mandava na casa. As provisões eram comuns, mas ai do marido ou amante infeliz que fosse muito preguiçoso ou desajeitado para contribuir com sua parte para as provisões. Não importava quantos filhos ou o tamanho das posses que ele tinha dentro da casa. A qualquer instante podia esperar a ordem de arrumar sua trouxa e escafeder-se. E ele nem podia tentar resistir, porque sua permanência se tornava inviável e a única saída que lhe restava era retornar ao seu próprio clã, gens, ou então o que geralmente acontecia, procurar um novo casamento em outro clã. As mulheres detinham o maior poder nos clãs, nas gentes, e também em toda parte. Eventualmente elas não se importavam de destruir um chefe e rebaixá-lo à condição de simples guerreiro. A economia doméstica comunista, na qual a maioria das mulheres ou todas elas pertencem à mesma gens, mas os homens se distribuem por diferentes gentes, constitui a base objetiva da supremacia das mulheres disseminada de modo geral nos tempos primevos. Tê-la descoberto é o terceiro mérito de Bachofen. Acrescento ainda a observação de que os relatos de viajantes e missionários a respeito da sobrecarga de trabalho das mulheres, entre os selvagens e bárbaros, de nenhum modo contradizem o que foi dito. A divisão do trabalho entre os dois sexos é condicionada por motivos muito diferentes do da posição da mulher na sociedade. Os povos nos quais as mulheres têm de trabalhar bem mais do que deveriam, segundo a nossa concepção, demonstram muitas vezes maior respeito pelas mulheres do que os nossos europeus. A dama da civilização, cercada de pseudo-reverências e estranhada de todo o trabalho real, ocupa uma posição social infinitamente mais baixa do que a mulher que trabalhava pesado no estágio da barbárie, que em seu povo era tido como uma verdadeira dama, também por seu caráter. Se atualmente o casamento do par já substitui inteiramente o casamento grupal, na América,
é uma questão a ser respondida pelas investigações sobre os povos da América que ainda se encontram no estágio superior do estado selvagem, ou seja, os do Noroeste e principalmente os do Sul. A respeito destes últimos, narram-se tantos exemplos de licenciosidade sexual que nesse caso dificilmente se poderá contar com uma superação completa do antigo casamento grupal. Em todo caso, ainda não desapareceram todos os vestígios dele. Em pelo menos 40 tribos americanas, o homem que se casa com uma irmã mais velha tem o direito de desposar igualmente todas as irmãs desta assim que atingem a idade mínima exigida, resquício da comunhão de homens por toda uma série de irmãs. E, a respeito dos habitantes da Península Californiana, estágio superior do estado selvagem, Bancroft relata que eles têm certas festividades em que várias tribos se reúnem com o propósito de praticar a relação sexual indiscriminada. Trata-se evidentemente de gentes que, se nessas festas preservam a memória obscura de uma época em que as mulheres de uma gens tinham todos os homens de outra gens como esposos comuns e vice-versa. O mesmo costume ainda vige na Austrália. Entre alguns povos ocorre que os homens mais velhos, os chefes guerreiros e os sacerdotes feiticeiros exploram a seu favor a comunhão de mulheres e monopolizam a maioria delas. Em compensação, por ocasião de certas festas e grandes assembleias populares, eles devem voltar a realizar a antiga comunhão e permitir que as mulheres se deliciem com os homens jovens. Westermarck traz uma série de exemplos dessas saturnálias periódicas, em que a antiga relação sexual livre volta a vigorar por um breve tempo, entre os Ros, os Santalis, os Pandishas e os Kotaros na Índia, entre alguns povos africanos, etc. Curiosamente, Westermarck tira a conclusão de que isso seria um resquício não do casamento grupal, cuja existência ele nega, mas do período de cio que o ser humano primitivo teria em comum com os demais animais. Chegamos agora à quarta grande descoberta de Bachofen, a descoberta da forma de transição amplamente difundida do casamento grupal para o de um par. O que Bachofen expõe como penalidade pela violação dos antigos mandamentos dos deuses, a penalidade com que a mulher adquire o direito à castidade, é de fato apenas uma expressão mística da penalidade com que a mulher resgata a si mesma da antiga comunhão dos homens e adquire o direito de entregar-se a apenas um homem. Essa penalidade consiste em uma entrega restrita. As mulheres babilônicas tinham de entregar-se uma vez por ano no templo da deusa Milita. Outros povos do Oriente Próximo mandavam as moças passarem alguns anos no templo da deusa Anaitis, onde deviam cultivar o amor livre com favoritos de sua escolha antes de terem permissão para se casar. Usos similares, com disfarce religioso, são comuns a quase todos os povos asiáticos situados entre o mar Mediterrâneo e o rio Ganges. A expiação pelo resgate vai se tornando cada vez mais leve com o passar do tempo, como já observa Bachofen. A oferta repetida anualmente dá lugar à realização única.
O heterismo das matronas é substituído pelo das moças. O exercício durante o casamento dá lugar ao exercício antes dele. A entrega indiscriminada a todos segue-se a entrega a certas pessoas. Em outros povos falta o disfarce religioso. Entre alguns, trácios, celtas, etc., na antiguidade, muitos aborígenes da Índia, povos malaios, habitantes das ilhas dos mares do sul e muitos índios americanos ainda hoje, até o casamento, as moças gozam da maior liberdade sexual possível. Principalmente em quase toda a América do Sul, o que pode ser atestado por qualquer um que tenha adentrado mais para o interior. É o que Luís Agassiz relata a respeito de uma família rica de linhagem indígena. Quando foi apresentado à filha, ele perguntou pelo pai dela, pensando que seria o esposo da mãe, que servia como oficial na guerra contra o Paraguai. Mas a mãe respondeu com um sorriso: "Não tem pai, é filha da fortuna."